Amém. Lucas 11, 21 em diante. Estão aí? Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Amém? A versão King James, a versão fiel em português, usa a palavra palácio. Porque aqui está falando de reino, aqui está falando de governo. Domingo passado começamos a falar sobre 4 palavras-chave para facilitar a didática dessa palavra. As 4 palavras estão compostas pela letra P, amém? E a primeira palavra é padrão, a segunda palavra é princípio, a terceira palavra é promessa e a quarta palavra é previsão, amém? Então vamos lá, primeiro, padrão, segundo, princípio, terceiro, promessa, quarto, previsões, ou a palavra profecias, amém? Previsões, profecias. Nós aprendemos no domingo passado que na palavra de Deus existe vários padrões, e todas as vezes que você identifica um padrão na palavra de Deus, você vai perceber que esse padrão revela um princípio, esse padrão expõe um princípio. O padrão que nós vimos na palavra de Deus no domingo passado aqui, é que sempre quando Deus quer trabalhar em uma nação, para trazer uma transformação, mesmo que essa nação seja uma nação de reis pagãos, Ele sempre vai posicionar alguém, amém, chamado por Ele, capacitado por Ele, no palácio desse rei pagão, para poder promover uma transformação. E deste padrão nós podemos identificar um princípio poderoso, amém? E qual é o princípio? Que Deus, quando começa a fazer uma obra de transformação, Ele nunca começa de fora para dentro. O princípio é que toda obra de transformação promovida por Deus começa desde o interior. Deus insere alguém chamado e capacitado por Ele, aleluia, amém? Sabe, queridos, eu ainda vou falar aqui com vocês, não é hoje à noite, mas eu vou falar sobre autoridade do reino na tua vida, amém? Mas isso nós vamos trabalhar num outro momento. Qual é a tua verdadeira autoridade dentro do reino de Deus e como você pode viver essa autoridade? É muito importante entender o seguinte, eu coloco só isso aqui para que você me acompanhe, porque esta palavra é uma profecia na tua vida. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, essa palavra profetiza sobre a tua vida, amém? Quando alguém está profetizando, ou quando a palavra profetiza, a palavra na verdade está informando para cada um de nós que existem coisas possíveis a nós, amém? Que existem possibilidades estabelecidas para nós aí, e mais do que isso, essas possibilidades estão ao nosso alcance, nós podemos acessar essas coisas que estão disponíveis, amém? E mais ainda, terceiro e mais importante, é que estas coisas que estão possíveis, são parte do coração de Deus, do desejo do coração de Deus, manifestá-las na nossa vida. Então essa palavra profetiza possibilidades, informa que você tem grandes possibilidades, aleluia. Todas as vezes que a palavra profética é liberada, você precisa unir a esta palavra a tua fé, porque a tua fé traz a manifestação da palavra na tua vida, amém? E Deus está elevando o teu nível de fé por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nessas noites Deus vai elevar o teu nível de fé, para que as profecias a teu respeito, a respeito da tua casa, possam se manifestar em nome de Jesus. Qual é o princípio que nós estamos falando? Que Deus sempre promove a transformação desde dentro, amém? E Ele faz isso de que forma? Olha o padrão, inserindo, colocando pessoas estrategicamente em lugares de influência, em posições de influência. Sempre quando Deus chama alguém e estabelece esse alguém para cumprir um propósito, Deus dá a este alguém autoridade. Eu vou dizer de novo, autoridade. O chamado de Deus na tua vida lhe confere uma autoridade.
Mas essa autoridade você precisa entender que ela só funciona dentro dos parâmetros do teu chamado. Sabe por que muito se sabe sobre autoridade teoricamente, porém na prática muitos cristãos não vivem a autoridade. Autoridade do reino. Não vivem. Sabem que tem autoridade no nome de Jesus, mas isso é uma teoria. Leram nas Escrituras e já ouviram muitas instruções que Jesus vos deu autoridade. Em meu nome você vai ter autoridade. Em meu nome você vai ter autoridade. Porém, poucas são as pessoas que verdadeiramente caminham em autoridade. E em grande parte, a ausência da prática, mesmo com tanta teoria de autoridade, a ausência da autoridade se dá em grande parte porque nós não entendemos qual é o nosso chamado e muito menos operamos no território do nosso chamado. Se você quer caminhar em verdadeira autoridade espiritual, em verdadeira autoridade do reino, você precisa identificar qual é a área do teu chamado e atuar sobre essa área. Porque a autoridade que você tem, aleluia, ela está limitada aos parâmetros do território, do lugar do teu chamado. Por isso nós precisamos entender a diferença entre autoridade e poder. Não são a mesma coisa. Fala comigo, autoridade e poder. Existem algumas palavras na Bíblia para a palavra autoridade e a palavra poder, que muitas vezes na interpretação, no lugar de autoridade aparece a palavra poder, e no lugar de poder aparece a palavra autoridade. Mas definitivamente nós precisamos entender algo por agora, amados, que autoridade não é poder, não é a mesma coisa. Autoridade vem de uma palavra grega nas Escrituras, e Jesus usa ela quando diz, eis aí vos dou autoridade. É a palavra exousia, amém? Exousia. Esta palavra significa autoridade. O que é autoridade? É o direito legal, amém? E a outra palavra para poder é a palavra dunamis, dunamis, que é o poder de habilidade, amém? Fala-se comigo, autoridade, fala de legalidade, aleluia. Poder fala de habilidade. Quando Deus te dá autoridade, não importa se você tem ou não habilidade. Entenda isso, por favor. Normalmente o chamado de Deus à tua vida é maior do que a tua capacidade de cumpri-la. O que Deus tem para você é infinitamente maior do que a tua habilidade de promover a realização desse chamado na tua vida. Então fala assim comigo, eu posso não ter toda a habilidade, mas quando Deus me dá autoridade, não importa, aleluia. Por quê? Porque quando Deus te dá autoridade, aleluia, Ele vai entrar com a habilidade, Ele vai entrar com o poder. Não é o teu poder, é o poder dEle. Não é a habilidade sua, é a habilidade dEle. Por isso que a Bíblia diz que Deus chama os fracos, os desprezíveis desse mundo, os que não são, que aparentemente não têm grandes habilidades, mas a diferença é que Deus dá a eles autoridade, aleluia. E quando você começa a caminhar na autoridade que Deus te dá, Ele entra com poder, Ele entra com a habilidade. É o que nós vemos na vida de cada um desses homens e mulheres, que foram estrategicamente posicionados num território, fala comigo, palácio, um território do seu chamado. E quando eles estão aí, eles começam a operar em autoridade.
E aquilo que eles não podem fazer, porque lhes falta habilidade para algumas coisas, Deus intervém. Deus manifesta o poder dele. E quando Deus manifesta o poder dele, a glória deles se torna visível. Fala assim comigo: não há reino sem poder, sem glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Quando o reino está operando, há poder legítimo e a glória de Deus. Perceba que nenhuma dessas pessoas tinham por si capacidade. Mas o chamado confere autoridade divina, autoridade espiritual, autoridade celestial. E definitivamente nós, como filhos de Deus, amados, como servos do Senhor, precisamos entender isso como reis, aleluia, como sacerdotes. Nós recebemos autoridade dos céus aqui na terra. Vou dizer isso: nós recebemos autoridade dos céus, mas essa autoridade, ela só se ativa na minha vida quando eu estou caminhando no território do meu chamado. Se você não está cumprindo o que Deus te chamou para cumprir, nunca a autoridade vai se manifestar plenamente na tua vida. E dura coisa é caminhar sem autoridade. Porque se você não tem autoridade, como é que o poder vai se manifestar? Entende o que eu estou te dizendo? Deus tem um palácio para cada um de vocês. Esse palácio, eu não estou falando de maneira literal, estou falando figurativamente, que representa um lugar, uma posição, um território, aleluia, a qual você está chamado.